Olá, bem-vindos! Esta é a nossa 7ª parte referente ao assunto pronomes. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha no que esta videoaula reserva para nós? Vejam lá, pronomes relativos. Opa, uma nova categoria de pronomes se coloca aqui para a gente, não é? Nessa nossa 7ª etapa, nessa nossa 7ª videoaula. Pronomes relativos, quem são? Dê uma olhada na definição. São aqueles que retomam um termo anterior. Até aí, tudo igual, né? Porque já vimos vários pronomes que retomam referências anteriores. Até aqui não tem muita novidade, não. Da oração, opa, tá aqui o diferencial deles. Projetando-o na oração seguinte. Então, guarde isso. Quando eu falo de pronome relativo, eu estou pensando num pronome que, vamos lá, hora da anotação. Primeiro, ele retoma um termo anterior, ok? E, ao fazer isso, item número 2, ele conecta uma oração subordinada adjetiva à sua oração principal. Aqui eu vou fazer uma recomendação a você. Se não se lembrar o suficiente das orações subordinadas adjetivas, procure em nosso canal a videoaula referente a esse assunto, né? Orações subordinadas adjetivas, para que você, com propriedade, com segurança, tenha todo o conhecimento necessário para administrar o conteúdo, tá? Aqui eu vou dar uma pincelada, recuperar brevemente o conteúdo, para que você entenda a função do pronome relativo, mas, para maiores informações, recomendo acesse o nosso canal, procure a videoaula referente às orações subordinadas adjetivas, tudo bem? Então, duas coisas sobre o pronome relativo. Ele retoma um termo anterior, até aqui, nenhuma novidade, e isto que é o seu diferencial. Ele conecta uma oração subordinada adjetiva à sua oração principal. Por quê? Porque justamente ele reproduz a referência dele dentro da oração subordinada. Esse é o papel do pronome relativo. Vem comigo que eu vou te mostrar com um exemplo. Não conhecemos os alunos. Primeira oração, ponto. Segunda oração, dentro do mesmo período. Os alunos saíram, ponto. Bom, a redação disso não está ainda muito boa, não é? Por quê? Porque a informação parece um pouco picada. Não conhecemos os alunos, ponto. Os alunos saíram, ponto. Bom, fica melhor, não é? Se eu juntar essas informações e disser o seguinte: não conhecemos os alunos. Quais alunos? Os alunos que saíram. Veja isso aqui. Eu tenho duas orações. Eu já tinha duas orações a princípio. Vejam lá. Não conhecemos, primeira oração, não é? Do meu período. E os alunos saíram, segunda oração do meu período. Vou juntar as informações. Por quê? Porque desta forma a transmissão desse conteúdo vai se fazer de uma maneira melhor articulada, mais satisfatória. Não conhecemos os alunos que saíram. Eu continuo tendo duas orações, olha só. Primeiro verbo, primeira oração. Segundo verbo, segunda oração. E agora eu divido como? Vou pegar aqui o meu marcador, olha só. Primeira oração, não conhecemos os alunos, ok? Chegou no que? O que promove uma ruptura. E a partir dele eu tenho a segunda oração, que saíram, ok? Repare que, o que eu acabei de te falar sobre o pronome relativo? Ele pega uma referência anterior e projeta para dentro da oração que ele introduz. Então, olha o que faz esse que. Ele introduz a segunda oração reproduzindo a sua referência
que é o termo os alunos. Não conhecemos os alunos que saíram. Quem é o que? Os alunos. Isso é um pronome relativo. Ele introduz uma oração subordinada adjetiva, ok? Que é justamente aquela que me ajuda a caracterizar um termo presente na oração principal e, ao caracterizar, ele reproduz a sua referência. Então, esse que é igual a os alunos. Os alunos saíram. Isto é um pronome relativo. Veja a observação. O pronome relativo que retoma o termo antecedente, no caso, os alunos, projetando na oração seguinte, a oração número 2, que é justamente uma subordinada adjetiva. Certo? Vejam lá. Aqui, nessa tabela, eu vou mostrar a você os nossos principais pronomes relativos, aqueles que costumam aparecer com alguma frequência nos textos, nas provas, nas questões. Vem comigo. Primeiro exemplo. O livro a que me refiro é Água Viva, de Clarice Lispector. Veja, não é? Na análise sintática, eu sempre procuro os verbos, não é? Então aqui eu tenho o referir-se, ok? O referir-se é o meu primeiro verbo, ele marca, portanto, a minha primeira oração, e depois eu tenho o conjugação do verbo ser, marcando a minha segunda oração. Repare que a oração introduzida pelo pronome relativo sempre será a oração subordinada. A outra fica sendo a oração principal. Então, o livro é Água Viva, de Clarice Lispector. Qual livro? Eu quero especificar esse livro, eu quero dizer algo a mais sobre esse livro. O livro a que me refiro. Este que projeta para dentro da oração subordinada o termo o livro. Eu me refiro ao livro. Por que essa preposição está aqui? Porque o verbo referir-se pede a preposição. Quem se refere a alguém, a alguma coisa. Trata-se de um verbo transitivo indireto, aquele que pede uma preposição entre ele próprio e o seu complemento, chamado objeto indireto. Portanto, haverá a preposição antes de um pronome relativo sempre que a regência do verbo da oração subordinada assim solicitar. Tudo bem? Vejam o próximo exemplo. A escritora de quem falo é Clarice Lispector. Então vejam lá, localizando verbos, eu tenho a oração do verbo falar, que é essa que você vê aqui separada em azul, e depois eu tenho o verbo ser na conjugação do presente do indicativo, não é? Esta é a minha segunda oração. Quem tem o pronome relativo é a oração subordinada. Então a oração principal é a escritora é Clarice Lispector. Mas eu quero acrescentar uma informação a mais sobre o termo escritora. E essa informação a mais, que é justamente uma informação caracterizadora, é a seguinte: a escritora, qual escritora? De quem falo, esta é a subordinada adjetiva, é Clarice Lispector. Repare que o quem, pronome relativo, me remete à escritora. E ele projeta a escritora para dentro da oração subordinada. Eu falo da escritora, admitindo aqui que quem fala, fala de alguém, fala sobre alguém, não é isso? Então a escritora de quem falo. Eu falo da escritora, justificando, mais uma vez, a preposição presente antes do pronome relativo. Lembrando que é o verbo presente na oração subordinada que determina se vai haver ou não a necessidade da preposição. Vejam lá, a escritora cujos livros eu adoro é Clarice Lispector. Já percebeu que isso aqui é um jabá literário, né? Eu gosto muito da Clarice, então estou tentando fazer aqui, né, uma coisa meio subliminar aqui para você conhecer Clarice Lispector. Fica valendo, tá? Fica valendo a indicação, inclusive literária. A escritora cujos livros eu adoro é Clarice Lispector. Oração principal, a escritora é Clarice Lispector. Mais uma vez, vou acrescentar uma informação adjetiva dizendo cujos livros eu adoro. Agora, o cujo é um pronome relativo que merece a sua atenção. Por quê? Porque ele tem uma estrutura diferenciada. Então, vem comigo, vamos falar um pouquinho a respeito do cujo. Vejam lá. Na palavra cujo,
Na verdade, o que eu tenho é o seguinte, ó. Cuj é o radical dessa palavra. E este o que aqui aparece é determinado por quem está na frente. Por quê? Porque ele é o artigo que se juntou a esse radical. Então eu digo assim, ó, a escritora cujo livro eu adoro é Clarice Lispector, ok? O cujo ele faz o seguinte, ele estabelece uma relação de posse de algo por alguém, ok? E ele sempre concorda com quem está na frente. Então eu vou dizer assim, ó, a escritora cujas obras, ok? Lembrando que, por que cujas agora? Porque o radical é cuj e esse as é o artigo que eu coloco antes da palavra feminina plural obras, ok? Então, cujo livro, este o masculino singular concordando com livro, que é masculino singular também, este as concordando com obras, por quê? Porque é o artigo que se juntou ao radical cujo, certo? Então guarde isso. O cujo estabelece ideia de posse e, em termos de concordância, ele sempre vai tomar como orientação a palavra da frente. Cujo livro, cujas obras. Por que eu estou te mostrando isso? Para chegar no ponto de te dizer o seguinte, ó. Muitas bancas colocam lá as orações para você analisar e escrevem assim, ó. Cujas as obras, cujo o livro. E perguntam para você se esse tipo de coisa é correta. Se eu posso dizer cujo o livro, cujas as obras. E a resposta é claro que não. Por que eu não posso? Porque o pronome já está, o artigo já está aqui, embutido no pronome. Não é? Então, para que eu vou repetir? Você não diz as árvores caíram. Você não repete artigo antes de um substantivo. Por essa simples razão, você não vai dizer cujas as, cujo o é terminantemente proibido, já que o artigo se fundiu ao radical do pronome, gerando a forma ali que expressa a concordância do pronome relativo com o termo posterior, tá? Então não se esqueça, em termos de concordância, é uma recordação, é um lembrete do qual você não pode se esquecer. Anote aí em seu caderno, não é? Tenha isso sempre em mente, a concordância do cujo e, né, dentro das orações todas, é algo muito cobrado nas provas, certo? Voltando lá para minha tabela, vejam lá, a escritora a qual dedico especial atenção é Clarice Lispector, o qual outro pronome relativo bastante comum, certo? Me remetendo mais uma vez ao termo a escritora, este a craseado, por quê? Porque quem dedica alguma coisa a alguém, não é isso? E eu dedico o quê? Especial atenção, objeto direto, a quem? A escritora. Qual ou quais, que é o seu plural, é pronome relativo que admite crase. Se for o caso, esse a qual fica justificado pelo fato de ele representar o objeto indireto do verbo. Não é? Dedico especial atenção. Quem dedica alguma coisa a alguém. Dedica o quê? Especial atenção a quem? A escritora. Então, a qual, craseado, por favor, não se esqueça, o qual e o quais são pronomes relativos que admitem, se for o caso, antes de si, o a craseado, a preposição que se fundiu com um artigo. Tudo bem? Não se esqueça disso. Partindo, então, para a minha próxima tabela, vejam lá. Pronomes relativos, uma tabelinha, você já entendeu quem são, vou mostrar agora para vocês na íntegra quais são os pronomes relativos. Vejam lá, nós temos aqueles pronomes relativos que são variáveis e nós temos os que são invariáveis. Bom, os próprios nomes já nos dizem muito, né? Se são variáveis, mudam de forma, passam pelo processo de concordância, de flexão. Se são invariáveis, são sempre os mesmos. Eles não se modificam, qualquer que seja a sua referência. Quais são os variáveis? O qual e todas as suas variações possíveis, o cujo e todas as suas variações possíveis, o quanto com todas as suas variações possíveis. Quem são os invariáveis? O que, quando equivale a qual e suas flexões, o quem
também quando equivale ao qual e suas flexões, e o onde, não é? E aí eu quero levar um papo com você especificamente sobre o pronome relativo onde. Por quê? Porque ele é muito mal empregado na atualidade em construções oracionais. Então veja o seguinte, ó, peguei isso aqui das redes sociais, certo? E aí este texto, né, presente lá na rede social, me chamou a atenção pelo seguinte. Olha lá o texto, vejam o que ele diz. Relacionamento não é aquela coisa colorida onde tudo se encaixa de forma perfeita. O nome daquilo é Lego. Então presta atenção. Muitas vezes a gente repassa essas informações nas redes sociais sem nem mesmo prestar atenção naquilo que estamos compartilhando, naquilo que estamos veiculando em nossos perfis das redes sociais. Começa a prestar atenção que você vai achar um monte de erros, um monte de coisas que, em relação à norma culta, destoam muito daquilo que a gramática espera de nós. Claro que você vai me dizer, professor, rede social é lugar para ficar pensando em gramática? Depende. Depende. Há momentos em que sim, há momentos de diversão, descontração, em que até não. Mas, para o nosso caso, né, que estamos nos preparando para uma prova, é sempre interessante colocar em prática os conhecimentos gramaticais. Afinal de contas, você assiste aqui a minha aula, não é? Depois, como é que você vai praticar? Você vai começar a olhar para todas essas coisas e começar a reparar no funcionamento disso. Veja lá, ó, onde tudo se encaixa de forma perfeita. Então, aprenda aqui comigo e depois compartilhe a aula aí, pode ser na rede social, inclusive, com os seus amigos, para que todo mundo saiba ter em mente o seguinte: o pronome relativo onde, ele só pode ser empregado em referência a lugar. Esse lugar pode ser um lugar físico, ok? Ele pode ser um lugar metafórico. Não é? Ele pode ser um lugar conotativamente falando, não tem problema. Mas o pronome relativo onde está ligado a uma ideia de lugar. Se não for para se referir a lugar, então não use o pronome relativo onde. Vejam lá, relacionamento não é aquela coisa colorida onde tudo se encaixa de forma perfeita. Esse onde se refere a relacionamento. Relacionamento é lugar? Não. Eu posso usar o onde? Não. E como é que então eu faria? Relacionamento não é aquela coisa colorida em que, quer dizer, dentro da qual tudo se encaixa de forma perfeita. O nome daquilo é Lego. Então preste atenção, comece a perceber, as pessoas usam de maneira muito equivocada o pronome relativo onde, que tem exclusivamente por referência a ideia ou física ou metafórica de lugar. Tudo bem? Não se esqueça então de continuar estudando, continuar praticando, assistindo aos nossos vídeos, compartilhando as informações. Um grande abraço e até o próximo encontro.